A manhã começou com o som do interfone quebrando o silêncio da minha rotina. Entrei na cozinha ainda sonolenta, com uma caneca de café em mãos e os pés descalços gelando no chão de mármore. A voz da portaria anunciou a entrega de mais um contrato. E mais uma vez, eu precisaria revisar cláusulas que nem mesmo os advogados tinham entendido direito. Eu era boa nisso. Boa demais, para falar a verdade. Coordeno uma equipe de gestão estratégica numa multinacional do setor farmacêutico. Só que não foi sempre assim. Já me chamaram de acomodada, sem brilho, dependente. O último a dizer isso foi o homem com quem dividi 6 anos da minha vida, Marcelo. Quando nos separamos, ele levou consigo a certeza de que tinha me deixado para trás. Engraçado como algumas pessoas confundem silêncio com fraqueza. Naquela semana, tudo estava absurdamente corrido. 2 lançamentos simultâneos, uma viagem marcada para a matriz em São Paulo e, no meio de tudo isso, a chegada de uma nova funcionária no setor jurídico. Ainda nem tinham me enviado o nome dela, só um e-mail da presidência pedindo sigilo. Alta recomendação do CEO internacional, perfil discreto e altamente capacitado. Quando vi a sigla RH piscando no meu e-mail, respirei fundo. Mais um nome para cuidar. Mas, antes de qualquer nova responsabilidade, eu precisava de ar. Resolvi andar até o shopping na esquina do meu prédio. O lugar era meu refúgio quando o mundo parecia demais. Ver vitrines bonitas e crianças correndo pelos corredores me dava uma sensação estranha de paz. Peguei o elevador com a bolsa no ombro e o celular na mão. Naquela tarde, não fazia ideia de que a vida estava prestes a me oferecer um daqueles encontros que a gente não pede, mas recebe mesmo assim. Passei pela livraria, depois pela loja de sapatos que eu adorava, e estava prestes a entrar na cafeteria quando ouvi uma gargalhada familiar ecoando perto da escada rolante. Virei o rosto por reflexo. Não queria ver, mas vi, e reconheci na hora. Marcelo estava ali, sorrindo abertamente, com a postura de quem acredita ter vencido alguma coisa. A mulher ao lado dele era bonita, disso eu não podia discordar. Estava bem arrumada, salto fino, vestido de corte elegante. Os dois estavam de mãos dadas, e ele falava algo ao pé do ouvido dela, como se estivesse contando uma piada. Me virei rápido, sem ser notada, e entrei na loja de cosméticos mais próxima. Fiquei ali por alguns minutos, fingindo interesse em máscaras de cílios. O coração acelerado não era saudade, era surpresa. Não por vê-lo com outra, mas por reconhecer quem era. Porque eu conhecia aquela mulher. E não de vista. Não de redes sociais. Ela já tinha dormido na minha casa. Brincado de boneca comigo. Dividido cadernos e confidências. Era Vanessa. Minha amiga de infância. A última pessoa que eu imaginaria ao lado dele. E talvez a única capaz de saber tudo o que ele fez comigo e ainda assim sorrir ao seu lado. Saí da loja com a alma inquieta e a cabeça fervendo. Mas não disse nada. Apenas segui andando, como se nada tivesse me afetado. Afinal, não havia nada a ser dito naquele momento. O mundo gira. E às vezes ele gira rápido demais para quem acha que está no controle. E eu sabia, com uma estranha calma, que ele ainda ia se surpreender. Voltei para casa com as mãos vazias, mas a mente cheia. O encontro no shopping parecia ter aberto uma janela que eu mantinha trancada há anos. Vanessa. Marcelo. 2 nomes que, juntos, soavam como uma traição prolongada, ensaiada, quase cínica. E o mais curioso, não doía. Não como eu imaginava que doeria. Havia uma pontada, sim, uma agulha fina de decepção enfiada em algum canto do peito. Mas nada comparado ao que senti no dia em que Marcelo me disse, com frieza, que estava cansado da minha falta de ambição. Você não quer nada da vida, Helena. Parece feliz com migalhas. Eu preciso de alguém que brilhe, ele disse, com aquela voz controlada e o olhar de quem já tinha outra esperando do lado de fora da porta. Na época, não respondi. Apenas empacotei minhas coisas, como quem recolhe os pedaços de si mesma, e fui embora. Morei um tempo com uma amiga, depois aluguei um pequeno apartamento e comecei tudo de novo. Mandei currículos, fiz cursos, aceitei freelas que mal pagavam a conta de luz. Até que uma consultoria me chamou para um projeto. E depois, outra. E mais outra. Em 4 anos, fui de estagiária contratada a coordenadora. O salto foi rápido. Mas a ascensão foi solitária. No dia seguinte ao encontro no shopping, cheguei cedo à empresa.
Precisava revisar os relatórios da equipe antes da reunião com os diretores. Tomei meu café na copa, passei batom no reflexo da tela do notebook e entrei na sala de reuniões como quem veste uma armadura invisível. A nova advogada chega hoje, avisou Denise, minha assistente. Me avisaram que ela vai direto para sua sala, quer conversar pessoalmente antes de ser apresentada ao time. Assenti, sem pensar muito. Estava tão imersa nos documentos que a chegada da nova funcionária era apenas mais um ponto na agenda lotada. Mas quando Denise abriu a porta para anunciar a visita, eu levantei os olhos e o mundo pareceu dar um pequeno, cruel e inesperado giro. Com licença, posso entrar? Disse a voz. E lá estava ela. Vanessa. Com um sorriso polido no rosto, o mesmo que eu vi no shopping. O cabelo preso num coque elegante, maquiagem discreta, uma pasta de couro nas mãos. Tão executiva quanto eu. Tão distante da menina que dividia lanche comigo no recreio. Helena, quanto tempo, hein? Ela forçou uma risada. Fiquei surpresa quando me disseram que você seria minha gestora direta. Levantei da cadeira com calma. Estendi a mão. Bem-vinda, Vanessa. Espero que esteja pronta para se dedicar. Aqui o trabalho fala mais alto que as memórias. Ela hesitou por um segundo, depois apertou minha mão com firmeza. Nos encaramos como duas adversárias num tabuleiro invisível. Nenhuma palavra a mais foi dita. Ela se sentou, e começamos a conversar sobre contratos, relatórios e prazos. Mas eu sabia que, por trás das expressões neutras, ela estava digerindo o choque. O Marcelo que ela conhecia não devia ter mencionado o detalhe mais importante, que a ex-acomodada era, agora, a mulher que assinava sua avaliação de desempenho. E o destino, como sempre, preparava seu espetáculo com ironia afiada. Mas ainda não era hora de mostrar todas as cartas. Eu tinha paciência. E tempo. Naquele dia, saí da empresa mais tarde do que o habitual. Passei pelo estacionamento sentindo o ar da noite esfriar meu rosto, como se o universo estivesse tentando apagar o calor da tensão que pairou sobre minha sala horas antes. Vanessa ficou o dia inteiro evitando me olhar nos olhos, mas tentando, desesperadamente, mostrar competência. Era boa no que fazia. Sempre foi inteligente. Mas o peso do passado misturado ao presente tornava tudo desconfortável, até para quem, como eu, se acostumou a trabalhar com distâncias emocionais. Em casa, joguei a bolsa no sofá e fiquei alguns minutos olhando para o teto. A verdade é que ver Vanessa ali, sentada diante de mim como subordinada, não me dava prazer. Me dava controle. Um controle que me foi tirado por muito tempo e que agora, finalmente, estava de volta às minhas mãos. Não era vingança o que eu queria. Era justiça. E, acima de tudo, respeito. No dia seguinte, entrei na empresa decidida a manter tudo profissional. Vanessa me aguardava na sala de reuniões, já com os relatórios revisados. Sua pontualidade era uma armadura, e eu reconhecia bem aquele tipo de defesa. Sentamos lado a lado, analisando números e propostas, até que, ao final, ela soltou uma frase que me fez encarar o papel à minha frente como se ele fosse uma parede. Eu sei que você me odeia. Não respondi. Esperei que ela continuasse, e ela continuou, com a voz baixa, quase envergonhada. Mas, se serve de consolo, Marcelo não mudou nada. É o mesmo homem manipulador, arrogante, ela hesitou, cruel. Eu achava que ele seria diferente comigo. Eu achei que, por sermos amigos de infância, ele teria algum carinho, alguma consideração, mas só usou o que sabia sobre mim para me controlar mais fácil. Levantei os olhos e a encarei. Aquilo não era desculpa. Não apagava nada. Mas, pela primeira vez, vi fragilidade no olhar dela. Vanessa, eu não te odeio, disse, com firmeza. Eu só não confio mais. Ela assentiu, sem contestar. E talvez, naquele momento, soubesse que já era mais do que suficiente. Naquela mesma tarde, fui almoçar no shopping ali perto. Queria sair um pouco do ambiente pesado da empresa. Andei entre as lojas, como fazia antes, e parei na mesma cafeteria em que quase entrei no dia do reencontro com Marcelo. Pedi um café forte e um pão de queijo, sentei perto da vitrine de vidro e fiquei observando o movimento. Foi quando ouvi aquela voz outra vez. Helena? Levantei os olhos devagar. Ele estava ali, Marcelo, parado ao meu lado como se o destino tivesse decidido repetir a cena. Estava mais bronzeado, como sempre,
com aquele sorriso torto de quem acredita estar por cima. Que coincidência, hein? Ele riu. Acredita que casei com a Vanessa? Sua amiga de infância. Linda, bem-sucedida, bem diferente de você. Meu estômago revirou, mas meus ombros continuaram firmes. Olhei bem nos olhos dele. Sorri. Um sorriso calmo, quase compassivo. Que bom para vocês. E me levantei, deixando a xícara pela metade. Passei por ele sem pressa, sem virar o rosto. Mas soube, no segundo em que saí dali, que o baque viria logo. Ele ainda não sabia. Mas saberia. Porque, em menos de 24 horas, ele descobriria que a mulher acomodada agora era a chefe da esposa dele. E eu não precisaria dizer absolutamente nada. Na manhã seguinte, cheguei cedo. O corredor estava silencioso, e os funcionários ainda começavam a se espalhar pelas salas. Sentei à minha mesa com o mesmo foco de sempre, até ouvir a batida apressada dos saltos vindo do corredor. A porta se abriu de uma vez. Você é a chefe da Vanessa. Marcelo entrou sem sequer pedir licença. Levantei os olhos, fingindo surpresa. Bom dia, Marcelo. Que visita inesperada. Você podia ter avisado. Ele disse, quase indignado. Ficou rindo de mim ontem, sabendo disso. Cruzei os braços, ainda sentada. Eu não preciso avisar nada. Mas já que está aqui, bem-vindo à empresa. Só evite invadir salas sem ser chamado. Não estamos na sua casa. Ele ficou sem resposta por um segundo. Depois, deu uma risada seca, nervosa. Sabe, ela está se sentindo péssima. Disse que você a tratou com frieza, que nem quis ouvir. Não misture as coisas, Marcelo. Aqui, eu sou a gestora. Não amiga, nem inimiga. E se ela quiser se manter nesse cargo, é bom que entenda isso. Ele pareceu encolher. Olhou ao redor, como se buscasse apoio em algum canto da sala. Você mudou, disse baixo. Eu cresci, respondi, séria. E agora, se me permite, tenho trabalho. Ele saiu sem dizer mais nada. Mas nos olhos dele havia algo novo, respeito. Forçado, talvez. Mas real. E, por incrível que pareça, não era isso que me satisfazia. O que me completava era saber que não precisei me vingar. Apenas me tornei alguém que ele jamais imaginou que eu poderia ser. Vanessa me chamou para conversar no fim do expediente. Parecia hesitante, os olhos cheios de algo entre culpa e medo. Marcelo ficou abalado. Disse que você o humilhou. Eu não precisei fazer nada disso. Ele só não suportou ver a verdade estampada. Ela baixou o olhar, murcha. Eu me enganei com ele. E com você também. Não precisa se justificar, Vanessa. O que passou, passou. Mas o presente exige responsabilidade. Aqui dentro, somos apenas chefe e funcionária. Nada mais. Ela assentiu. E saiu em silêncio. Naquele momento, senti um peso se soltando. Pela primeira vez, tudo estava exatamente onde precisava estar, no passado. Algumas semanas se passaram. Marcelo não apareceu mais. Vanessa seguia trabalhando em silêncio, entregando resultados impecáveis. E eu vivia com leveza. Um dia, ela deixou um bilhete sobre minha mesa. Obrigada por não me derrubar, mesmo podendo. Você é maior do que tudo isso. Sorri. Era verdade. Eu não precisava provar nada a ninguém. Meu sucesso falava por mim. Hoje, ao caminhar pelo mesmo shopping, vi meu reflexo na vitrine, firme, sereno, em paz. A mulher que um dia foi diminuída por um homem, agora era exemplo para outras mulheres ao seu redor. Não por vingança, mas por ter vencido, com dignidade. E isso, ninguém mais poderia tirar de mim. Os meses seguintes passaram como um sopro. A repercussão da visita de Marcelo à empresa ainda ecoava nos corredores, não por fofocas, mas pela transformação que ela gerou. Muitos funcionários, especialmente mulheres, passaram a me olhar de uma forma diferente. Como se finalmente entendessem que, ali dentro, existia alguém que as representava. Alguém que já havia sido subestimada, humilhada, mas que havia se erguido com elegância. Não era exatamente poder o que eu sentia. Era respeito. E isso, para mim, tinha um valor incalculável. Um dia, depois de uma reunião longa com investidores, eu fui até o refeitório da empresa. Sempre preferi circular entre os funcionários, conversar de forma simples, estar presente. Aquela era uma das razões pelas quais a empresa crescia tanto,
Não havia muros invisíveis entre os andares. Enquanto pegava meu café, uma funcionária nova se aproximou. Tímida, segurava o crachá como se fosse escudo. Doutora Bianca? Assenti com um sorriso. Eu só queria dizer que a sua postura com aquele homem, com seu ex, foi inspiradora. Eu estava na sala ao lado e ouvi tudo. Me fez pensar que talvez eu também consiga sair da relação em que estou. Engoli em seco. Você consegue, sim, respondi com firmeza. Mas primeiro, precisa lembrar de quem você é. Porque eles fazem a gente esquecer. Ela assentiu, com lágrimas presas nos olhos. E naquele instante, entendi, tudo o que eu havia passado não tinha sido à toa. Saí dali mais leve. Mais inteira. Naquela noite, fui até um restaurante pequeno que costumava frequentar antes de tudo mudar. Lá, no canto do salão, vi alguém que não via há anos, minha antiga professora de literatura, Marina. Ela havia sido a primeira pessoa fora da minha família a me dizer que eu tinha talento, que eu tinha força, que um dia, eu seria muito mais do que esposa de alguém. Na época, achei exagero. Professora Marina, ela me olhou, surpresa, mas com um sorriso acolhedor. Bianca? Mas veja só, se tornou a mulher que eu sempre soube que seria. Conversamos por horas. Falei da empresa, dos desafios, da queda e da ascensão. Ela ouvia com olhos brilhando. Você sabe que sua história daria um livro, né? Ri. Já tinham me dito aquilo antes, mas nunca levei a sério. Só que, naquela noite, alguma coisa mudou. Pela primeira vez, a ideia de colocar tudo no papel não parecia vaidade. Parecia cura. Voltei para casa tarde, mas inspirada. Peguei um caderno novo, sentei na varanda com uma taça de vinho e comecei a escrever. Não sou perfeita. Já fui fraca. Já me humilhei por migalhas de amor. Já acreditei que o problema era comigo, que eu precisava mudar. E mudei, mas não por ele. Por mim. Porque mereço ser a mulher que imaginei quando era menina. As palavras saíam como um desabafo, uma libertação. E quando terminei aquela primeira página, soube. Eu não era mais apenas uma diretora, uma ex-esposa, uma sobrevivente. Eu era autora da minha própria história. E agora, estava pronta para escrevê-la inteira.